Um cliente chegou até mim depois de ter alugado um imóvel comercial, foi pedir o alvará de funcionamento na prefeitura e a prefeitura exigiu acessibilidade. E aí veio a bomba, porque a quantidade de adaptações era enorme. E me lembro também do outro caso que eu estava fazendo um projeto de arquitetura e informei ao cliente que ele deveria atender à acessibilidade. E novamente aquele susto. O custo para fazer a adaptação era enorme. Pensando nisso, eu gravei esse vídeo para que você pense nos 7 itens que você tem que se preocupar em acessibilidade antes de alugar um imóvel comercial. Eu sou Eduardo Ronchetti, arquiteto e especialista em acessibilidade. Não, tem que falar. Silêncio no estúdio! Obrigado, porque já somos centenas de profissionais inscritos aqui no canal, desejando construir um Brasil mais acessível. E se você está aqui pela primeira vez, sugiro que faça o seguinte, inscreva-se no canal e clica ali no sininho para você receber as notificações dos novos vídeos que eu vou publicar para você. Bom, esse vídeo diz respeito aos 7 itens que eu gostaria que você se preocupasse em acessibilidade antes de alugar um imóvel comercial. Vamos logo a eles. Primeiro, acesso. Todas as entradas devem ser acessíveis. O item 6.2.2 da NBR 9050 de 2015 diz que agora todas as entradas devem ser acessíveis. Você não pode ter apenas apenas uma entrada na edificação. Não, mas todas. E aí, desnível, conforme as leis de acessibilidade, é todo aquele acima de 5 milímetros, meio centímetro. E aí, com isso, eu tenho que eliminar por meio de rampa, equipamento eletromecânico, e isso pode onerar a reforma e a adaptação desse imóvel comercial. Então, o primeiro item que eu gostaria que você se preocupasse antes de alugar um imóvel comercial é com relação aos acessos. Qual é o impacto da adaptação nesse imóvel que você está fazendo, que você vai alugar, pensando nos acessos, nas entradas dessa edificação? O segundo item que eu acho importante a gente pensar com relação às portas. Dá uma olhadinha na figura número 81 da NBR 9050 de 2015. Lá ela traz o desenho do vão mínimo de passagem de 80 centímetros livre, né, de passagem na porta, mas ela traz mais algumas informações importantes. Por quê? Quando a porta abre na minha direção, eu preciso ter um espaço de 60 centímetros livre, porque a pessoa na cadeira de rodas precisa de um espaço na lateral para poder abrir a porta. E quando a porta abre para dentro do ambiente, basta eu ter 30 centímetros. Só que o importante a dizer aqui é que não é só a porta do sanitário, por exemplo, que tem que atender a esse item, mas todas as portas do imóvel comercial devem atender a esse item. E você imagina agora que você vai dar uma volta pelo imóvel comercial, você vai ver as portas e logo do lado tem a parede, né, corredores estreitos. Imagina o custo de adaptação e substituição de todas as portas que não atendem a figura 81, né? Você poderia, ao invés de trocar essa porta ou mudar a parede de lugar, você poderia instalar uma porta com um sensor, uma abertura automática. Mas vem entre nós, esse custo também é altíssimo, não é mesmo? Então, lembre-se, o segundo item que eu quero compartilhar, que você deve se preocupar antes de alugar um imóvel comercial, é com relação às portas desse imóvel. Agora, terceiro item. Corredores. A norma 9050 de 2015, pensando no esforço que a pessoa faz para se deslocar no ambiente, determina que eu posso ter um corredor de 90 centímetros para até 4 metros de comprimento. Se o corredor tiver até 10 metros de comprimento, aí eu posso ter 1,20 e acima de 10 metros, 1,5 m. Mas não é só isso. Por quê? Se eu tenho um corredor de até 4 metros, eu poderia ter 90 centímetros de largura. Mas no meio desse corredor tem uma porta para entrar no ambiente.
Pensa, a pessoa na cadeira de rodas, quando ela faz o giro para se colocar de frente a essa porta para poder abrir, ela tem que ter no mínimo 1,20 m. Então eu não posso ter esse corredor de 90 centímetros. Então, minha sugestão, antes de alugar o imóvel, dá uma olhada em toda a edificação, mede a largura dos corredores, mede o comprimento desses corredores, para que depois você não tenha que quebrar a parede, fazer reformas muito grandes, e isso pode onerar para que você tire o seu alvará de funcionamento. Quarto item, sanitários. Nós sabemos que a área do sanitário é uma das áreas mais caras na hora de você fazer uma construção ou uma reforma. Por quê? Porque ali você tem revestimento, elétrica, hidráulica, louças e metais sanitários, espelho, o alarme de emergência, ou seja, a quantidade de sanitários impacta muito na hora de você adaptar a edificação. Se você tem um imóvel de uso público, você vai ter que ter no mínimo um sanitário acessível em cada andar, né, num imóvel existente. Se o seu imóvel é de uso coletivo, um imóvel comercial, você pode ter no mínimo um a cada 5% do total de peças sanitárias, você pode ter no mínimo um sanitário, e esse sanitário pode ser unissex. Mas lembre-se, a adaptação de sanitários, ela é onerosa, e a gente tem que se preocupar com todos os itens que a norma determina dentro desse sanitário. Por isso que nesse vídeo eu gostaria que você se atentasse aos sanitários, ao custo que eles envolvem antes de alugar esse imóvel comercial, porque certamente você vai ter que ter um sanitário acessível para tirar o seu alvará de funcionamento. O próximo item, corrimão. Sabe, pessoal, nas vistorias que eu tenho realizado, nos atestados de acessibilidade que eu tenho emitido, é muito comum eu receber clientes que fizeram a reforma da edificação, do imóvel, estão solicitando alvará de funcionamento, se preocuparam até com vários itens de acessibilidade, como eu falei, corredor, largura de porta, até tem um sanitário acessível dentro do edifício, mas aí quando você vai ver a escada, não tem os corrimãos conforme a norma. E mais ou menos, eu não sei aonde você está ouvindo esse vídeo, né, no Brasil, mas pode ser, em média, que um corrimão de ferro pintado custe aí, em média, R$500 por metro linear. Você tem aí um custo muito alto. E a norma determina que toda escada ou toda rampa tem que ter corrimão em ambos os lados, com duas alturas, a 70 e a 92 centímetros, com um prolongamento de 30 centímetros antes e no final, e a sinalização em braille, os corrimãos contínuos e afastados 4 centímetros da parede. Lembrando do diâmetro, né? De 3 a 4,5 centímetros de diâmetro. Ou seja, o custo é muito alto e você tem que ter em todas as escadas. Eu gravei alguns outros vídeos falando que vão aparecer aí na tela sobre corrimãos. Assista, que eles podem ser úteis para você também. Ou seja, importante, antes de você alugar um imóvel comercial, põe na planilha o custo para você instalar os corrimãos conforme a NBR 9050 de 2015, para que você tire o seu alvará de funcionamento. O sexto item que eu quero compartilhar com você diz respeito ao acesso ao pavimento superior da edificação. Vai aparecer um vídeo aqui que eu gostaria que você também assistisse. Será que eu posso garantir o atendimento à pessoa com deficiência apenas no térreo da edificação? Não, não posso. As leis federais de acessibilidade determinam que eu tenho que garantir acesso a todos os ambientes e a todas as pessoas. E quais são esses ambientes? A todos os ambientes de uso comum e abertos ao público. Ou seja, se você tem uma loja e um mezanino, e nesse mezanino é um showroom, por exemplo, nós temos que garantir acesso a esse mezanino. Ou se nós temos um imóvel comercial, um escritório, um consultório, e eu tenho ambientes de uso comum, ambientes abertos ao público no andar superior, eu também tenho que me preocupar com isso. E aí você tem que pôr na sua planilha de investimento o custo da instalação de uma plataforma eletromecânica, o custo da construção de uma rampa, dependendo do desnível, para garantir a acessibilidade no funcionamento e no uso do seu edifício comercial, ok? E aí agora o sétimo e último item que eu quero compartilhar com você,
que você tem que se preocupar. Vagas de estacionamento. Sim, no mínimo 2% de vagas de estacionamento devem ser demarcadas para o uso de veículos que conduzam ou sejam conduzidos por pessoa com deficiência. E além desses 2%, mais 5% de vagas demarcadas para veículos que conduzam ou sejam conduzidos por idosos. Então você vai ter na sua edificação vagas de uso comum, vagas para as pessoas com deficiência e vagas para os idosos, distantes a menos de 50 metros da entrada principal. Avalie isso, verifique se o seu imóvel que você vai alugar tem isso para garantir acessibilidade. E vale uma dica: caso não existam vagas de estacionamento de uso comum na edificação, muitas prefeituras pelo Brasil aceitam nas suas regulamentações que você tenha um contrato de aluguel com estacionamentos a até 200 metros de distância do seu imóvel, e aí nestes estacionamentos você vai ter as vagas acessíveis e as vagas de idosos. Então dê uma olhadinha, coloque isso na sua planilha para que você não passe depois por grandes surpresas na hora de adaptar o seu imóvel e ter o seu alvará de funcionamento. Você deve estar se perguntando assim: mas Edu, sinalização, piso tátil, balcão de atendimento, altura de interruptores, isso tudo não é obrigatório para que eu tenha acessibilidade? É obrigatório. É que pela minha experiência eu quis gravar um vídeo com os 7 itens que causam maior impacto na hora de você fazer a adaptação do edifício e são importantes para você considerar no planejamento do funcionamento da edificação. Lógico que tudo isso é obrigatório, mas alguns têm um peso muito mais significativo na hora dos investimentos necessários para o funcionamento do imóvel. Estes são os 7 itens que eu considero importante para que antes da sua tomada de decisão em alugar um imóvel comercial, você pense e coloque na planilha para saber se esse é o ideal ou se você tem que procurar outro tipo de imóvel. E eu espero ter ajudado você nesse planejamento, porque certamente quando você for solicitar o alvará de funcionamento, todos esses itens e alguns outros serão exigidos para a acessibilidade do edifício. E se você também estiver fazendo um projeto de arquitetura ou de reforma, lembre-se de informar esses itens ao seu cliente, lembre-se de comentar isso a ele, porque lá no futuro isso tudo será obrigatório. Se você gostou desse vídeo, se acha que eu estou no caminho certo para juntos levarmos um Brasil mais acessível, curta esse vídeo, compartilhe com os seus colegas. Um grande abraço e até a próxima!